A Camila estava de pé na minha porta com o rosto que eu nunca havia visto nela antes. Não porque fosse o rosto do choro, que eu havia visto, que qualquer pessoa que convive com outra por tempo suficiente acaba vendo. Era o rosto de depois do choro, aquele rosto específico de quando alguém chorou por tempo suficiente para chegar do outro lado do choro e que está agora num estado que é diferente do choro, porque o choro acabou, mas o que causou o choro ainda está completamente intacto. Os olhos inchados. A boca com aquela firmeza de quem está se segurando. As mãos na alça da bolsa que ela segurava com uma pressão que era a pressão de quem precisa de alguma coisa para segurar, enquanto tudo mais está solto. Eram 11h42 da manhã de uma quarta-feira quando a campainha tocou. Eu havia aberto a porta esperando a entrega que havia rastreado e que estava prevista para aquela manhã. Havia encontrado a Camila. E havia ficado em silêncio por um segundo que foi o segundo necessário para eu recalibrar completamente a expectativa que havia trazido até a porta para receber o que havia recebido. A Camila e eu não tínhamos uma relação próxima. Não éramos inimigas, não havia conflito declarado entre nós, mas também não era o tipo de relação que produzia visita surpresa numa quarta de manhã sem aviso. Era uma relação que havia sido definida, ao longo dos 3 anos de casamento com o Leonardo, pela distância específica que existe entre cunhadas que não haviam escolhido estar na vida uma da outra e que haviam chegado a um equilíbrio de convivência educada, que funcionava para as reuniões de família e para os almoços de domingo sem produzir nada mais próximo do que isso. Eu disse: "Entra." Ela entrou. E nos primeiros 2 minutos eu havia feito café e ela havia ficado sentada na cadeira da cozinha com as mãos ao redor da xícara que eu havia colocado na frente dela, e o silêncio entre nós era o silêncio de 2 pessoas que não têm o repertório de intimidade suficiente para que o que estava prestes a ser dito chegasse facilmente. Depois ela havia dito: "Eu preciso te contar uma coisa sobre o Leonardo." Aquelas 6 palavras, ditas com aquela voz de quem chegou num ponto de onde não tem mais como voltar sem dizer o que veio dizer, haviam mudado o ar daquela cozinha de uma forma que eu havia sentido antes de processar o que estava mudando. Porque havia algo na forma como ela havia dito o nome do meu marido, o Leonardo, com aquela qualidade específica de quem está dizendo o nome de alguém que defez alguma coisa, não de quem está mencionando uma pessoa de passagem. E eu havia entendido, nos segundos que separaram as 6 palavras do que veio depois, que o que vinha a seguir era do tipo que não volta ao lugar depois de ter sido dito. Ela me contou, e o que havia para contar era do tipo que muda o entendimento que você tem de uma pessoa, de um casamento, e de você mesma, de uma forma que não é reversível. Era o tipo de coisa que ficou dentro de mim enquanto ela falava com aquela densidade específica de informação que chega quando você aprende sobre alguém que amava que ele havia feito algo que não apenas era errado, mas que havia afetado diretamente a vida de outra pessoa que estava sentada na sua frente com as mãos ao redor de uma xícara de café e com o rosto de depois do choro. Mas antes de te contar o que ela me disse e o que eu decidi fazer com o que ela me disse, você precisa entender quem eu sou e quem a Camila é e o que havia entre nós antes daquela quarta-feira de novembro, porque a decisão que eu tomei naquela cozinha não teria sido possível sem o contexto que a precedeu. E esse contexto começa muito antes da campainha tocar. Meu nome é Laíla. Tenho 35 anos, sou contadora. Tenho CNPJ próprio e atendo 6 empresas de pequeno porte que me contrataram por recomendação ao longo de 4 anos de trabalho independente. Sou filha de uma mãe que foi caixeira de supermercado por 20 anos e que me criou com a clareza de que dinheiro que você não entende é dinheiro que outra pessoa controla por você, e que o controle sobre o próprio dinheiro é a forma mais fundamental de autonomia que existe. Essa clareza havia moldado a minha carreira e havia moldado, de formas que eu só havia entendido completamente naquela quarta-feira, a forma como eu havia estruturado o casamento com o Leonardo. Casei com o Leonardo há 3 anos e 2 meses.
Leonardo é corretor de imóveis, trabalha por conta própria, tem uma carteira de clientes que vai bem quando o mercado vai bem e que sofre quando o mercado sofre, o que havia criado ao longo dos 3 anos de casamento uma instabilidade de renda que eu havia aprendido a gerir. Sem fazer drama, porque gerir instabilidade sem drama é parte do que eu faço profissionalmente e havia sido natural trazer essa habilidade para a vida pessoal. É um homem de charme fácil, de presença que preenche ambientes, de quem as pessoas gostam quando encontram pela primeira vez e que produz uma primeira impressão que demora para ser revisada, porque é convincente de formas que levam tempo para serem desmentidas. A Camila é irmã do Leonardo, 2 anos mais velha, casada com o Fábio há 6 anos, 2 filhos pequenos. Até naquela manhã de quarta-feira, a Camila havia sido para minha cunhada de convivência educada, a mulher que aparecia nos almoços de família e que conversava sobre os filhos e sobre a vida com aquela qualidade de conversa que é agradável sem ser próxima, que havia me dado os parabéns no casamento com o abraço que cunhadas dão, que havia me mandado uma mensagem no meu aniversário e que havia recebido a mensagem que eu mandava no aniversário dela. Nada mais e nada menos do que isso. Até aquela quarta-feira. O que havia entre mim e o Leonardo antes daquela quarta-feira era um casamento que havia funcionado razoavelmente bem na superfície e que havia tido, por baixo da superfície, uma série de coisas que eu havia percebido, mas que havia escolhido nomear de formas que as tornavam menos do que eram. Havia percebido que o Leonardo controlava a informação dentro do casamento de formas que eu havia nomeado como ele sendo reservado. Havia percebido que ele desaparecia por períodos de tempo sem explicação convincente, que eu havia nomeado como ele precisando de espaço. Havia percebido que havia momentos em que o que ele dizia sobre onde havia estado, ou com quem havia estado, não fechava completamente com outros detalhes que eu sabia e que havia nomeado como imprecisão de memória ou de comunicação e não como o que era. Havia nomeado de formas que me permitiam continuar sendo a Laíla que havia escolhido casar com o Leonardo e que não estava pronta para ser a Laíla que havia cometido um erro fundamental de avaliação sobre uma pessoa. A Camila havia chegado naquela quarta-feira para desfazer a nomeação. Havia chegado para me dizer que o que eu havia estado nomeando de formas que tornavam as coisas menores eram, na verdade, exatamente o que pareciam ser quando você não escolhia nomear de formas que as tornavam menores. E havia chegado com o próprio casamento destruído pelo mesmo homem pelo qual havia chegado. Porque o que o Leonardo havia feito, que ela havia descoberto ao longo das semanas anteriores, com aquele processo doloroso de ir encontrando peças que não havia procurado, mas que haviam aparecido, havia afetado a Camila e o Fábio de formas que eu ainda não sabia completamente quando ouviu que ela tinha para contar. Havia uma terceira dimensão naquela visita que eu só havia entendido completamente depois de terminar o café e de ficar em silêncio por um tempo suficiente para que o peso do que havia ouvido se assentasse. A Camila havia vindo até mim. Não havia ido aos pais do Leonardo, que seria o caminho mais natural para quem tem uma descoberta sobre um filho. Não havia ido a uma amiga próxima, que seria o caminho de quem precisa de conforto antes de ação. Havia vindo até mim, até a esposa do irmão. Até a pessoa que o que havia para contar afetava mais diretamente. E aquela escolha, de vir até mim primeiro, havia dito algo sobre a Camila que eu havia levado algum tempo para entender, mas que quando entendi havia sido o elemento que havia tornado possível a decisão que tomei. Me faz um favor agora, deixa o like, se inscreve no canal e me conta nos comentários de que cidade você está me assistindo. Porque o que a Camila me contou naquela cozinha e o que eu decidi fazer com isso é o tipo de coisa que você precisa ter ouvido desde o começo para entender completamente. O que a Camila me contou ao longo daquela quarta-feira de novembro foi uma história que tinha 2 partes e que as 2 partes juntas formavam um quadro que era ao mesmo tempo o que eu havia estado evitando ver
e o que havia estado à minha frente por tempo suficiente para que eu devesse ter visto. A primeira parte era sobre o Fábio e sobre o dinheiro. O Fábio havia procurado Leonardo, que era corretor de imóveis, para ajudar com o investimento imobiliário que o Fábio havia poupado ao longo de anos, com aquela disciplina de quem não tem renda alta, mas que entende o valor de poupar regularmente. Era uma reserva de R$ 42.000 que representava 6 anos de poupança consistente de um salário de técnico administrativo. O Fábio havia confiado no cunhado porque era família, e porque o Leonardo havia apresentado uma oportunidade que havia parecido sólida, com documentos e com narrativa convincente de quem sabe como apresentar imóveis, de forma que a oportunidade pareça mais certa do que os riscos justificariam. O dinheiro havia ido. E a oportunidade havia sido o que havia sido quando você retira a narrativa convincente e olha para o que estava por baixo. Uma operação onde o beneficiário principal havia sido o Leonardo e onde o Fábio havia entrado como parte que havia financiado o benefício do cunhado sem saber completamente que era isso que estava fazendo. Eu havia ficado em silêncio quando a Camila terminou a primeira parte. Havia ficado em silêncio porque havia precisado de um momento para separar o que estava sentindo do que estava processando, e as duas coisas haviam chegado ao mesmo tempo, de uma forma que não me havia deixado espaço para uma sem a outra. Havia sentido aquela tontura específica de quando o chão muda de natureza sob os seus pés, enquanto você ainda está pisando nele. E havia processado, com a parte de mim que era contadora e que entendia do que estava sendo descrito de uma forma que a maioria das pessoas não entenderia, que o que havia sido descrito tinha uma estrutura que era reconhecível e que tinha um nome e que o nome não era acidente. A segunda parte era sobre o que havia acontecido quando a Camila havia descoberto. O Fábio havia descoberto a extensão do que havia acontecido com o dinheiro 4 semanas antes daquela quarta-feira. Havia confrontado o Leonardo, e o Leonardo havia feito o que fez com a precisão de quem havia planejado a resposta para esse confronto antes que o confronto acontecesse. Havia usado o que sabia sobre o Fábio, sobre histórias que o Fábio havia contado em momentos de confiança familiar, para criar uma narrativa que colocava o Fábio em posição defensiva numa história que era sobre o dinheiro, mas que havia sido transformada numa história sobre o caráter do Fábio. Havia chegado até a Camila com essa narrativa, e havia chegado de uma forma que havia sido suficientemente convincente para criar uma dúvida na Camila sobre o próprio marido, que havia durado 2 semanas antes que a Camila havia encontrado provas que haviam mostrado que a dúvida havia sido plantada deliberadamente e que as provas que o Leonardo havia apresentado haviam sido manipuladas. O casamento da Camila e do Fábio havia sobrevivido às 2 semanas de dúvida plantada. Mas havia sobrevivido com danos que eram reais e que eram resultado direto do que o Leonardo havia feito. O Fábio havia visto a mulher que amava duvidar dele de formas que haviam deixado marcas. A Camila havia passado 2 semanas num estado de confusão deliberadamente criada que havia custado coisas que não eram recuperáveis, simplesmente porque a verdade havia chegado depois. E os R$ 42.000 que eram 6 anos de poupança do Fábio haviam ido de uma forma que havia produzido uma vulnerabilidade financeira real numa família que tinha 2 filhos pequenos e que havia contado com aquela reserva para um propósito específico que agora não tinha mais os recursos necessários. Quando a Camila terminou de contar, havia ficado em silêncio por um tempo que ela havia respeitado com aquela paciência de quem entende que o que havia contado precisava de espaço para ser recebido. E eu havia ficado com as informações que havia recebido, com a contadora de mim processando a estrutura do que havia sido descrito e com a esposa de mim processando o que a estrutura significava para o que eu havia estado chamando de casamento por 3 anos e 2 meses. E então havia dito, com uma voz que havia sido mais calma do que eu havia esperado, que fosse considerando o que estava sentindo: "Você tem as provas?" Ela havia dito:
Tenho. Eu havia dito, me mostra tudo. Ela havia aberto a bolsa. E havia começado a segunda parte daquela quarta-feira, que era a parte onde eu havia deixado de ser a esposa, recebendo uma informação difícil, e havia me tornado a contadora analisando um conjunto de documentos com a precisão de quem sabe exatamente o que está procurando quando procura irregularidade em papéis que deveriam ser regulares. Havia levado 1h40. Ao final da 1h40, eu sabia o suficiente para saber 3 coisas com certeza. A primeira era que o Leonardo havia feito com o dinheiro do Fábio havia sido o que a Camila havia descrito e que os documentos confirmavam de uma forma que não deixava espaço para interpretação alternativa. A segunda era que a estrutura da operação havia sido planejada com antecedência suficiente para que não fosse possível chamar de erro de julgamento ou de negligência. A terceira era que eu, como contadora com acesso aos registros do negócio do Leonardo, que havia gerenciado ao longo de 3 anos, com a premissa de que era o marido, tinha acesso à informação adicional que a Camila não tinha e que, combinada com o que ela havia trazido, produzia um quadro ainda mais completo do que o que ela havia me mostrado. Foi naquele momento que eu havia tido a ideia, e havia dito para Camila: fica mais um pouco. A gente precisa conversar sobre o que vou propor. Ela havia me olhado com aquela expressão de quem não sabe o que vem a seguir, mas que está disposta a ouvir. E eu havia dito: vamos trocar de lugar. A proposta que havia feito para Camila, aquela que havia resumido em 3 palavras, vamos trocar de lugar, precisava de mais do que 3 palavras para ser explicada completamente. E eu havia passado os 30 minutos seguintes explicando o que havia pensado com aquela precisão de contadora que coloca os elementos na sequência que faz o conjunto funcionar. Trocar de lugar significava o seguinte: o Leonardo havia construído uma operação que dependia de que os 2 lados ficassem separados. Eu de um lado, sem saber o que havia acontecido com o Fábio, e a Camila do outro lado, sem saber o que eu sabia sobre as finanças do Leonardo. Essa separação havia sido a condição que tornava a operação sustentável. Enquanto os 2 lados ficassem separados, cada lado tinha informação parcial que não era suficiente por si mesma para produzir o quadro completo. A troca de lugar era juntar os 2 lados. Trocar o lugar que cada uma havia estado ocupando na narrativa do Leonardo, que era o lugar de pessoa, que só sabia parte da história, pelo lugar que o Leonardo não havia previsto que existiria, que era o lugar de 2 pessoas que juntas sabiam tudo. A segunda parte da troca de lugar era sobre o que faríamos com o que sabíamos juntas. Eu havia explicado para Camila que, como contadora com acesso aos registros do negócio do Leonardo, havia informação que era acessível para mim, que confirmava a estrutura da operação de um ângulo que os documentos que ela havia trazido não alcançavam completamente, e que com os 2 ângulos juntos, o ângulo dela e o meu, seria possível construir um quadro que não deixava saída para a narrativa alternativa que o Leonardo havia tentado instalar quando o Fábio o havia confrontado. Um quadro que poderia ser apresentado de formas que cada uma de nós, sozinha, não poderia apresentar. A terceira parte da troca de lugar era sobre quem apresentava o que e para quem. E essa era a parte que havia parecido mais ousada quando eu havia proposto, mas que havia ficado mais clara conforme eu havia explicado. O Leonardo não havia esperado que eu soubesse. Havia feito o que havia feito com a confiança de que eu estava num compartimento e a Camila estava num compartimento separado e que os 2 compartimentos nunca se comunicariam. Trocar de lugar era comunicar os compartimentos. Era aparecer onde ele não esperava que aparecêssemos e com o que ele não esperava que tivéssemos. A Camila havia ouvido a explicação completa em silêncio, com aquela atenção de quem está avaliando o que está ouvindo com seriedade. Depois havia dito: por que você está fazendo isso? Você poderia simplesmente pegar o que eu trouxe e fazer o que quiser com isso pela sua conta. Por que a parceria? Eu havia ficado com a pergunta por um momento. Depois havia dito:
porque o que aconteceu com o Fábio e com você foi diferente do que aconteceu comigo, mas veio da mesma origem. E resolver pela minha conta deixaria a parte de vocês por resolver. E eu precisava que as duas partes fossem resolvidas da mesma forma, porque as duas partes haviam sido produzidas pela mesma escolha. Ela havia ficado em silêncio por um momento. Depois havia dito: tudo bem, eu aceito. A troca de lugar havia levado 8 dias para ser executada completamente. 8 dias em que eu e a Camila havíamos trabalhado em paralelo, cada uma no seu ângulo, construindo o quadro completo que nenhuma das duas havia conseguido construir sozinha. E 8 dias em que o Leonardo havia continuado a sua vida com aquela normalidade de quem não sabe que o chão sob o qual está pisando mudou de natureza. O meu ângulo havia sido o que eu havia tido acesso como contadora do negócio dele. Havia passado 2 dias organizando os registros financeiros dos 3 anos de casamento, com aquela precisão de quem foi treinada para encontrar o que não está sendo mostrado nos números que estão sendo mostrados. E havia encontrado. Havia encontrado a estrutura que a Camila havia descrito do ponto de vista dela, vista agora do ponto de vista dos registros financeiros, que era um ponto de vista diferente e que confirmava a mesma estrutura de uma forma que deixava os dois ângulos sem espaço entre eles. Havia também encontrado algo que a Camila não havia trazido e que havia sido a descoberta adicional daqueles 2 dias de análise. Havia outros casos. A operação com o Fábio havia sido a mais recente. Havia pelo menos 2 casos anteriores com valores menores que haviam tido a mesma estrutura e que eu havia encontrado nos registros dos 2 anos anteriores. O ângulo da Camila havia sido completar a documentação que ela havia trazido para a minha cozinha com os elementos adicionais que eu havia identificado como necessários para que o quadro ficasse completo. Ela havia feito isso com a precisão e com a determinação de quem havia chegado naquele estado que é diferente do choro, aquele estado de depois do choro, e que havia chegado num ponto de clareza específica que produzia uma eficiência de ação que o choro impede. Havia conseguido em 3 dias o que havia precisado conseguir. E havia me mandado por e-mail com aquela objetividade de quem havia entrado numa parceria e que está cumprindo a parte que havia aceitado cumprir. No 5º dia, havíamos nos encontrado de novo, desta vez na casa da Camila, porque o Fábio havia precisado saber, e a Camila havia dito que era hora de ele saber completamente o que havíamos montado. O Fábio havia ouvido o quadro completo em silêncio, com aquela expressão de homem que está processando informações sobre uma situação que o havia afetado diretamente e que está chegando numa compreensão mais completa do que tinha quando havia confrontado Leonardo 4 semanas antes. Havia ficado em silêncio por um tempo depois que eu e a Camila havíamos terminado. Depois havia dito, com aquela voz quieta de quem está chegando numa conclusão: o que vocês duas vão fazer com isso? A Camila havia olhado para mim, e eu havia dito: isso é o que vamos discutir agora. A decisão sobre o que fazer havia levado às 3 horas seguintes, porque havia várias opções disponíveis e cada opção tinha consequências diferentes e precisava ser avaliada com cuidado. A opção de usar o quadro para ação legal havia sido discutida, porque o que havia sido feito com o dinheiro do Fábio tinha estrutura que um advogado reconheceria e que tinha caminhos disponíveis. Havia também a opção de apresentar o quadro ao Leonardo diretamente, de uma forma que tornasse clara a extensão do que eu e a Camila sabíamos e o que isso significava para as decisões que ele precisaria tomar. E havia a opção que eu havia chamado de trocar de lugar de verdade, que era a que eu havia guardado para o fim da discussão, porque era a que produzia o resultado que eu havia identificado como necessário de uma forma que as outras opções não produziriam com a mesma completude. Trocar de lugar de verdade significava que eu e a Camila apareceriam juntas no lugar onde o Leonardo não havia previsto que apareceriam, com o que ele não havia previsto que teríamos, de uma forma que não deixava saída para a narrativa alternativa e que não dependia de que ele cooperasse com o que viesse a seguir. Porque as 2 opções anteriores dependiam,
em alguma medida, da cooperação do Leonardo. A opção legal dependia de um processo que ele podia dificultar. A opção de apresentar diretamente dependia da reação dele ao que seria apresentado. A troca de lugar de verdade não dependia da cooperação dele, porque havia sido construída de forma que a cooperação ou a não cooperação dele produzia o mesmo resultado. No 8º dia, num sábado ao meio-dia, eu havia dito ao Leonardo que havia algo que ele precisava ouvir. Que eu precisava que ele estivesse em casa naquela tarde. Ele havia dito que sim, com aquela naturalidade de quem não tem razão para suspeitar que o sábado seria diferente de qualquer outro sábado, e havia ficado em casa. E às 2 da tarde a campainha havia tocado, e eu havia ido abrir a porta, e havia a Camila, e o Fábio, e a advogada que a Camila havia contactado nos dias anteriores, que havia analisado os documentos e que havia confirmado que havia base para o que a Camila e o Fábio precisavam que houvesse base. O Leonardo havia ficado parado no corredor com aquela expressão que eu havia visto pela primeira vez nele, que era a expressão de alguém que havia calculado uma situação com cuidado e que está encontrando uma configuração que não havia calculado e que não sabe ainda como calcular. Eu havia dito: entra, Camila. E então havia dito, com aquela voz que havia ensaiado uma vez dentro da minha cabeça nos dias anteriores e que havia chegado com mais calma do que havia esperado que chegasse: Leonardo, a gente precisa conversar. Todos nós. O que aconteceu naquela sala naquele sábado de tarde foi o que havia precisado que acontecesse, que era o Leonardo recebendo de uma vez e da fonte que não havia previsto o quadro completo do que havia feito, visto dos dois ângulos simultaneamente, sem a possibilidade de usar a separação entre os lados para produzir a narrativa alternativa que havia funcionado por 4 semanas depois que o Fábio o havia confrontado. A advogada havia falado primeiro. Havia apresentado o que tinha em termos jurídicos, com aquela objetividade de quem está apresentando um caso e que sabe que objetividade é mais eficiente do que emoção, para que o que está sendo apresentado seja ouvido da forma que precisa ser ouvida. Havia apresentado a estrutura da operação com o dinheiro do Fábio. Havia apresentado as opções que o Fábio e a Camila tinham disponíveis. E havia dito, com aquela brevidade específica que advogadas usam quando querem que a informação chegue com peso, que o que havia sido apresentado estava documentado de formas que tornavam as opções reais e não apenas ameaças retóricas. Depois a advogada havia ficado em silêncio, e eu havia dito: tem uma segunda parte. E havia apresentado o que havia encontrado nos registros dos 3 anos, os 2 casos anteriores. A estrutura completa da operação vista do ângulo financeiro que confirmava o que o ângulo da Camila havia mostrado e que adicionava um contexto que tornava claro que a operação com o Fábio não havia sido isolada, mas havia sido parte de um padrão. O Leonardo havia ficado em silêncio durante a apresentação inteira. Havia ficado em silêncio de um jeito que era diferente do silêncio de quem está avaliando o que dizer. Era o silêncio de quem está processando que a configuração que havia encontrado naquele apartamento naquele sábado de tarde havia sido construída com as informações que ele havia assumido, que estavam separadas, e que estava processando que não estavam. Depois da apresentação, havia ficado mais um tempo em silêncio. E então havia dito: vocês duas trabalharam juntas. Não havia sido uma pergunta, era um reconhecimento. E eu havia dito: sim. Ele havia olhado para mim por um momento. E então havia olhado para a Camila. E havia dito: quando? Ela havia dito: desde a quarta-feira passada. Ele havia ficado com aquilo por um momento que era o momento de alguém que está fazendo a conta de 8 dias e que está chegando na conclusão de que 8 dias havia sido o suficiente para que o que havia assumido, que estava separado, ficasse junto de uma forma que ele não havia previsto. A Camila havia dito, com aquela voz que havia mudado desde a quarta-feira que havia aparecido na minha porta com o rosto de depois do choro, aquela voz que havia ficado mais firme ao longo dos 8 dias de construção do quadro:
Você usou a nossa família como instrumento, e achaste que íamos descobrir separadas e que a separação ia proteger o que tinhas feito. Estávamos separadas. Decidimos não ficar. O Leonardo havia ficado quieto com aquilo. E o Fábio havia dito, com aquela simplicidade que era a forma que ele tinha de dizer as coisas mais pesadas: era o dinheiro dos filhos, Leonardo. E depois havia ficado em silêncio, porque não havia mais o que dizer além daquilo. O que aconteceu depois daquele sábado de tarde foi um processo que durou semanas e que teve a complexidade de todos os processos que envolvem dinheiro e família e decisões que afetam múltiplas pessoas ao mesmo tempo. Não vou te contar cada detalhe desse processo, porque não é o detalhe que importa. O que importa é o arco de como as coisas haviam estado e de como ficaram. O Leonardo havia devolvido o dinheiro do Fábio. Não de imediato, não sem o processo que a advogada havia descrito como as etapas necessárias para que a devolução fosse documentada de forma que protegesse o Fábio de forma permanente e não apenas temporária. Havia levado 3 semanas. Havia exigido a venda de um bem que o Leonardo possuía e que havia sido identificado nos documentos que eu havia organizado como bem adquirido com parte dos recursos que haviam circulado nas operações que a análise havia revelado. Os R$ 42.000 do Fábio haviam voltado. Não havia sido fácil. Havia sido possível porque o quadro que eu e a Camila havíamos construído nos 8 dias havia produzido uma situação onde a alternativa à devolução havia sido claramente mais cara para o Leonardo do que a própria devolução. O casamento com o Leonardo havia terminado. Eu havia tomado essa decisão na quarta-feira, quando a Camila havia me contado e eu havia processado o que havia processado e havia ficado com ela ao longo dos 8 dias de construção do quadro, com aquela clareza de quem chegou numa conclusão que não vai ser revisada. Não havia sido uma decisão emocional de quem chegou no limite e que age do limite para fora. Era uma decisão que havia chegado de forma precisa e que havia ficado precisa ao longo dos 8 dias, com cada documento adicional que havia analisado, confirmando que a decisão estava correta e que o que havia chamado de casamento por 3 anos havia sido construído sobre uma base que havia me ocultado coisas que uma base de casamento não pode ocultar. O processo de separação havia tido as etapas que os processos de separação têm e que eu não havia precisado aprender do zero, porque havia acompanhado o processo de separação de clientes ao longo de anos de trabalho como contadora e porque havia entrado no processo com os documentos já organizados e com a advogada que a Camila havia contactado já familiarizada com a estrutura das finanças que era relevante para o processo. Havia durado 4 meses. Havia terminado de uma forma que havia protegido o que eu havia construído antes do casamento e durante o casamento da forma que a lei permite proteger quando você entra num processo de separação com os documentos certos e com a assessoria certa. Havia também algo sobre a lição que havia dado ao Leonardo, que não havia sido dita no sábado de tarde e que havia sido dita de uma forma diferente ao longo das semanas seguintes. A lição não havia sido a devolução do dinheiro, embora a devolução houvesse sido necessária e houvesse sido o resultado mais concreto do que havia acontecido. A lição havia sido outra coisa. Havia sido que as 2 pessoas que ele havia assumido, que estavam em compartimentos separados e que não haviam se comunicado com uma eficiência que havia produzido em 8 dias o que ele havia construído ao longo de 3 anos, achando que era sustentável porque as 2 não se comunicavam. A lição havia sido que a separação que ele havia construído como proteção havia sido desfeita na primeira conversa que eu e a Camila havíamos tido de verdade. E que a primeira conversa de verdade havia acontecido porque a Camila havia batido na minha porta com o rosto de depois do choro e eu havia aberto sem saber o que vinha junto com ela. Havia algo sobre aquela escolha da Camila de vir até mim que eu havia pensado muitas vezes nas semanas depois do sábado. A Camila havia escolhido a pessoa menos óbvia para começar.
Havia podido ir aos pais, que eram os pais do Leonardo, e que teriam o peso de pais. Havia podido ir a uma amiga, que teria o apoio de quem ama você sem agenda. Havia vindo até mim, que era a esposa do irmão, que era a pessoa que a situação que havia trazido para contar, também afetava de forma direta, que era a pessoa que poderia ter recebido a informação e usado para o próprio propósito, sem considerar o propósito da Camila. E havia feito essa escolha com a coragem específica de quem entende que o caminho certo às vezes é o caminho menos óbvio e que quando o caminho menos óbvio é o caminho certo, ir por ele é o que produz o resultado que os caminhos óbvios não produziriam. Eu havia dito isso para Camila, numa noite de dezembro, quando as coisas haviam assentado o suficiente para que a gente pudesse olhar para o que havia acontecido com a distância de quem já está do outro lado. Havia dito, a decisão de vir até mim primeiro foi a decisão que tornou todo o resto possível. Ela havia dito, eu sabia que você ia entender o quadro completo. Eu disse, por quê? Ela havia dito, porque você é contadora. Você trabalha com o quadro completo. Eu havia sorrido com aquilo. E havia dito, a maioria das pessoas teria ido primeiro para onde era mais seguro ir. Ela havia dito, o mais seguro não era o que precisava. O que precisava era o mais eficiente. Aquela distinção, entre o mais seguro e o mais eficiente, havia ficado dentro de mim de um jeito que ainda estava lá. Havia também algo sobre a relação com a Camila que havia ficado depois de tudo aquilo que eu preciso te contar, porque foi a parte mais inesperada do processo inteiro. A Camila havia entrado na minha vida como a cunhada de convivência educada, a mulher com quem eu havia trocado mensagens de aniversário por 3 anos e com quem havia conversado sobre os filhos nos almoços de domingo, com aquela qualidade de conversa que é agradável sem ser próxima. E havia saído do processo como a pessoa que havia escolhido vir até mim quando havia podido ir para qualquer outro lugar, que havia trabalhado comigo com precisão e com seriedade ao longo de 8 dias de construção de algo que havia importado e que havia se tornado, ao longo desse processo, a relação mais honesta que havia tido com qualquer membro da família do Leonardo. A ironia daquilo era a parte que eu havia ficado pensando por mais tempo. Havia me casado com o Leonardo há 3 anos e 2 meses pensando que estava entrando numa família que incluía a Camila como personagem de convivência educada. E havia saído de tudo aquilo com a Camila, como a única relação genuína, que havia sobrado de tudo que havia estado chamando de família por 3 anos. O Leonardo havia perdido a esposa. Havia perdido a confiança da irmã de uma forma que havia sido visível nas interações que o processo de separação havia produzido. E havia produzido, sem ter planejado que produzisse, uma relação entre a irmã e a ex-esposa que havia sido o oposto do que havia tentado manter, quando havia tentado manter os dois lados separados. A Camila e o Fábio haviam conseguido reconstruir o casamento. Não de imediato, não sem as conversas difíceis que as 2 semanas de dúvida plantada pelo Leonardo haviam exigido. Mas haviam reconstruído sobre uma base que havia ficado mais sólida depois do processo, porque havia sido reconstruída com o entendimento completo do que havia acontecido e de onde havia vindo a dúvida que havia existido. Fábio havia ficado com a reserva recuperada, e havia dito, numa conversa que Camila havia me relatado, que havia aprendido alguma coisa sobre a diferença entre confiar por hábito e confiar por escolha consciente. Havia dito que havia confiado no Leonardo por hábito familiar, e que ia ser mais cuidadoso com a diferença entre as 2 formas de confiar dali para frente. A lição que havia ensinado ao Leonardo havia sido uma lição que ele não havia pedido e que ele não havia previsto que fosse possível ensinar. Havia sido a lição de que as estruturas que se sustentam pela separação entre os lados são estruturas que ficam vulneráveis no momento em que a separação é desfeita. E que desfazer a separação às vezes leva apenas uma conversa de quarta-feira de manhã entre 2 pessoas que nunca haviam tido uma conversa de verdade antes e que,
naquela quarta-feira, haviam decidido telar. E havia ainda o que havia acontecido quando Leonardo havia percebido, em algum ponto do processo das semanas seguintes, que a ex-esposa e a irmã haviam desenvolvido uma relação que não havia existido antes. Havia dito, numa das poucas conversas que o processo de separação havia exigido, que não havia esperado aquilo. Eu havia dito, o que você não esperava? Ele havia dito, que vocês duas ficassem próximas depois de tudo. Eu havia ficado com aquilo por um segundo. Depois havia dito, você construiu a separação. Nós desfizemos. O que ficou depois que a separação foi desfeita, foi o que sempre podia ter existido, se você não houvesse construído a separação. Aquela frase havia chegado com aquele peso específico de quando uma coisa simples é dita de uma forma que é completamente precisa. E ele havia ficado em silêncio, que era a resposta mais honesta que havia dado em todo o processo. O que aprendi com tudo aquilo é o que quero te contar agora, não como receita e não como manual de como lidar com situações parecidas, mas como que aquele processo específico havia me ensinado sobre mim mesma e sobre o que é possível quando você faz escolhas que não são as mais óbvias. A primeira coisa que aprendi foi sobre a diferença entre receber uma informação e fazer alguma coisa com ela. Quando a Camila havia sentado na minha cozinha e havia começado a contar, havia um caminho muito natural e muito óbvio que eu podia ter tomado: receber a informação, processar o impacto que tinha para o meu casamento e agir com base no meu casamento apenas. Era o caminho mais natural, porque era o caminho de menor resistência, o caminho que não exigia que eu me envolvesse no que havia acontecido com o Fábio e com a Camila, porque o que havia acontecido com eles era separado do que havia acontecido comigo, pelo menos na superfície. O caminho que havia tomado havia sido diferente. Havia recebido a informação, processado o impacto que tinha para todos os envolvidos e agido com base no quadro completo. Essa diferença havia produzido um resultado completamente diferente do que o caminho óbvio teria produzido. A segunda coisa que aprendi foi sobre parcerias que surgem de lugares inesperados. A Camila havia sido a cunhada de convivência educada. Havia sido, por 3 anos, a pessoa com quem eu tinha o mínimo de relação que o casamento com o irmão dela exigia e nada além. E havia se tornado, em 8 dias de trabalho conjunto, a parceira mais eficiente que eu havia tido num contexto que importava. Essa transformação havia sido possível porque as duas havíamos chegado àquele processo sem as expectativas que relações longas acumulam, sem as histórias e os ressentimentos que às vezes impedem que as pessoas façam juntas o que conseguiriam fazer. Havíamos chegado com clareza de propósito e com habilidades complementares e com a disposição de usar as duas coisas na mesma direção. E isso havia sido suficiente. A terceira coisa que aprendi foi sobre o que acontece com estruturas que dependem de separação. O Leonardo havia construído uma operação que dependia de que eu e a Camila ficássemos separadas, que nunca tivéssemos a conversa que havíamos tido na quarta-feira, que cada uma continuasse a processar o que sabia, sem ter acesso ao que a outra sabia. Essa separação havia sido a fragilidade que ele não havia visto como fragilidade, porque havia assumido que era permanente. Estruturas que dependem de separação entre as partes são estruturas que ficam inteiras enquanto a separação existe e que ficam vulneráveis no momento em que a separação é desfeita. A separação que havia parecido robusta havia ficado desfeita numa quarta-feira de manhã, quando uma porta havia sido aberta e uma conversa havia começado. A quarta coisa que aprendi foi sobre mim mesma. Havia passado 3 anos de casamento nomeando coisas de formas que as tornavam menores do que eram porque havia escolhido não ver o que ver implicava. E havia levado uma quarta-feira com a Camila para eu parar de nomear de formas que tornavam as coisas menores e começar a ver o que havia para ser visto. Aquela transição, de nomear de formas que diminuem para ver sem filtro, havia sido a parte mais difícil de todo o processo. Não construir o quadro. Não executar a troca de lugar. Parar de nomear.
Porque nomear de formas que diminuem é um mecanismo de proteção que funciona, enquanto você não tem a informação que tornaria o mecanismo desnecessário. E quando a informação chega, o mecanismo precisa ser desmontado antes que a informação possa ser processada com honestidade. Desmontar o mecanismo havia custado, e havia valido. A quinta coisa, e a mais inesperada de todas, havia sido descobrir o que havia ficado depois de tudo que havia se desmontado. Havia ficado a Camila. Havia ficado o trabalho que eu gostava e que havia continuado sem interrupção durante todo o processo, porque trabalho que você ama não para quando as outras coisas param. Havia ficado a clareza sobre o que eu queria de um casamento e sobre o que havia estado aceitando que estava abaixo daquilo que queria, não por fraqueza, mas por escolha de não ver. E havia ficado a certeza de que a escolha de ver, quando chega, é mais cara do que a escolha de não ver, mas produz algo que a escolha de não ver nunca produz, que é o fundamento de algo que pode ser construído de forma que dure. Para você que está me ouvindo agora, se há alguém na sua vida cometendo algo errado e usando a separação entre as partes como proteção, eu quero te dizer uma coisa. As separações que alguém constrói para te isolar às vezes desfazem com uma única conversa que aquela pessoa nunca esperou que acontecesse. E a conversa que nunca foi esperada começa quando você abre a porta para quem bate nela com o rosto de depois do choro e decide ouvir o que veio dizer. Deixa o like, se inscreve no canal e me conta nos comentários o que você faria na minha situação. Nos vemos no próximo relato. Havia também algo sobre a decisão de separar que eu preciso te contar com honestidade, porque é a parte que as pessoas perguntam mais quando ouvem histórias assim. Havia a pergunta sobre se havia pensado em ficar, em dar uma segunda chance, em ver se o que havia acontecido era um erro isolado de julgamento e não o padrão que os documentos haviam mostrado que era. Havia pensado. Havia passado tempo pensando nas primeiras noites depois da quarta-feira, naquele estado específico de quando você está entre o que sabia antes e o que sabe depois, e que ainda não está do outro lado completamente. E havia chegado, com aquela precisão de contadora que havia sido a forma que havia processado tudo ao longo daquelas semanas, à conclusão de que um padrão é diferente de um episódio. Que um episódio tem a possibilidade de ser corrigido porque é isolado e porque a causa está localizada e pode ser identificada e mudada. Um padrão tem uma origem diferente e uma forma de estar presente na vida de uma pessoa que não é corrigida da mesma forma que um episódio. Os documentos haviam mostrado o padrão, e eu havia decidido que o padrão dizia mais sobre quem era o Leonardo do que qualquer coisa que ele poderia dizer sobre o que havia sido ou sobre o que queria ser. Havia também algo sobre o Fábio que eu precisava te contar, porque ele havia sido a pessoa que mais havia perdido de forma direta e que havia passado por tudo aquilo de uma forma que eu havia acompanhado com respeito e com aquela atenção de quem está presente numa situação que envolve outra pessoa e que quer estar presente da forma certa. O Fábio havia passado pelas semanas do processo com aquela solidez específica de quem foi machucado de forma direta e que está processando o machucado com a seriedade que merece, mas que não está deixando o machucado definir o que faz a seguir. Havia dito, uma vez, que o que mais havia custado não havia sido o dinheiro. Havia sido as 2 semanas em que havia visto a Camila duvidar dele, a partir de informação que havia chegado pelo irmão dela. E que o dinheiro haveria voltado, que havia acontecido, mas que as 2 semanas de dúvida haviam deixado uma marca que levaria mais tempo para processar do que o dinheiro havia levado para voltar. Aquela honestidade do Fábio sobre o que havia custado mais havia chegado de uma forma que eu havia guardado, porque era o tipo de honestidade que você encontra em pessoas que sabem a diferença entre o que é mensurável e o que importa. A Camila e o Fábio haviam vindo jantar em casa numa noite de fevereiro, 3 meses depois de tudo aquilo. Havia sido a primeira vez que tínhamos jantado juntos, sem o Leonardo presente no espaço,
sem o contexto de família, que havia organizado todos os encontros anteriores. E havia sido completamente diferente de todos os jantares anteriores. Havia sido um jantar de 4 pessoas que haviam passado por uma coisa grande juntas e que estavam descobrindo o que havia depois de uma coisa grande, quando as pessoas que passaram por ela juntas decidem continuar se encontrando. Havia sido fácil de uma forma que eu não havia esperado que fosse, porque há algo específico na facilidade que surge entre pessoas que já se viram nas situações difíceis, que não existe entre pessoas que se veem apenas nas situações confortáveis. Havia sobrado isso. E havia sido mais do que eu havia calculado que sobraria quando havia aberto a porta naquela quarta-feira de novembro para receber a entrega que havia rastreado e havia encontrado a Camila com o rosto de depois do choro.